Com muito amor, dedicação e consciência ambiental, Cláudio e Paula transformaram uma casa, que funcionava como uma comunidade na cidade de São Paulo, na Morada da Floresta, um espaço modelo de vida regenerativa e empreendedorismo socioambiental, que hoje ensina outras pessoas a fazer o mesmo. O podcast de hoje é sobre essa jornada por meio da qual as soluções ecológicas do cotidiano de uma família engajada se transformaram em produtos e cursos e ajudam as pessoas a minimizar o seu impacto ambiental no dia a dia dos grandes centros urbanos. Eu converso com Cláudio Spínola e a Paula Silva. Eu sou Eurico Viana, trazendo para vocês ideias, ações, pessoas e projetos de impacto positivo. Gente, muito prazer, muito obrigado pelo tempo de vocês. Estou aqui com a Paula Silva, Cláudio Spínola, e a gente vai conversar sobre o Morada da Floresta. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado também. Gente, eu tenho muito interesse em conversar com vocês porque a pauta do programa é o impacto positivo. E eu tive o prazer de ver o material de vocês desde o começo e ver assim, um momento muito crescente de vocês com relação não só às mudanças de vida pessoal de vocês, mas as mudanças de empreendimento também, de posicionamento com o ativismo e o empreendedorismo socioambiental. São dois assuntos que para mim são muito importantes, porque para a gente poder ser sustentável, né? A gente usar essa palavra que está tão em voga hoje, a gente precisa se sustentar, né? Então eu gostaria de começar por aí. Como que foi essa mudança de vocês, de uma inclinação para um ativismo socioambiental para um universo já tão engajado? Assim, eu percebi no material de vocês que ela foi gradativa, mas eu queria entender as motivações internas de cada um de vocês. Assim, eu vi que a Paula tinha um emprego assim, totalmente comum, né? E, enfim, eu queria ver como é que foi essa transição de vocês assim, para esse movimento de engajamento. Eu, assim, né, alguns materiais mostram aí que nasci numa família super tradicional, comecei trabalhando com meu irmão, e ele trabalhava no ramo de carros, logo eu estava financiando carros, mas eu acho que essa nova geração aí, essa geração que a gente está vivendo, já existe um grau de despertar, onde o assunto da sustentabilidade ele já veio de uma forma mais forte, então eu já comecei a ter contato assim, com o tema desde muito jovem. E, inclusive, eu fui criticada por financiar carros, né? Assim, falaram, poxa, a cidade de São Paulo já está cheia de carros e você trabalha financiando carros. E aquilo tocou em mim, porque reverberou como verdade. Eu sentia já a necessidade de fazer um trabalho que gerasse um impacto positivo, que pudesse inspirar as pessoas. Então, eu comecei uma transição muito jovem. Aí eu fui para a formação de yoga e já fui optando por uma alimentação mais natural, mais ecológica. E aí eu tive assim contato com os encontros de ecovilas que acontecem no Brasil. É um encontro de comunidades alternativas, na verdade. Vocês foram naquele encontro do Beija-Flor? Eu organizei ele lá no Paraíso, 2005. Eu estava lá. Ele foi o organizador. Que legal. Eu ajudei um grupo de Brasília. Esse movimento. Eu ajudei um grupo de Brasília que foi. Desculpa, Paulo. Eu ajudei um grupo de Brasília que foi apresentar lá e tal. Eu consegui assim, patrocínio de ônibus e tal. A gente levou 2 ônibus com o pessoal para tocar e enfim, para apresentar lá. Foi muito legal. Qual que era o grupo? Eu levei um grupo de capoeira, um grupo de dança e um grupo de percussão. E aí, no meio daquela aventura, eu perdi um menor de idade lá por 2 horas. Fiquei assim, cara, foi assim, foi desesperador. Aí eu tinha um amigo comigo muito espirituoso, assim, da capoeira ele também. Ele falou assim, olha, eu já sei como é que a gente vai achar esse menino. Eu falei, como que a gente vai achar ele? Bom, pega todos os instrumentos da capoeira e vamos tocando as músicas da capoeira e andando pelo encontro todo, porque ele vai ouvir a música da capoeira e ele vai chegar pra gente. Foi dito e feito, a gente começou a tocar e sair andando assim, o menino veio, professor, eu tava procurando você. Eu falei, pois é, tem 2 horas que a gente tá te procurando, agora você presta atenção, só anda com a gente, por favor. Que bacana. Foi um susto, cara. Foi um susto. Esses encontros, eles acho que promoveram bastante transformação aqui no Brasil, né? Assim, desde Cuenca, que também é um encontro mais antigo, chamado do Beija-Flor, foi um momento de assim, começar a movimentar uma galera jovem, assim, em prol de outras coisas. Acho que daí vieram vários frutos também, né? E aí foi aí que eu conheci o Cláudio, nesse movimento. Foi ali que eu vi
que era possível viver de outras formas, que eu tive contato com pessoas que viviam através da permacultura ou através da agrofloresta, de diversos outros movimentos. E eu morava na cidade de São Paulo. Então, eu comecei a ter contato através do ENCA, lá no ano de 2005, que foi quando eu conheci o Cláudio. Olha que legal. E eu nasci em Brasília. Não sei se você é de Brasília. De Brasília. Eu nasci, cresci em Brasília e vim para São Paulo quando eu tinha 16 anos. Então, mas assim, na pesquisa que eu fiz também sobre o trabalho de vocês, que é super interessante, Cláudio, você já estava, antes desse período, você já estava com ônibus na estrada, já estava engajado nessas coisas, né? Isso, então, isso que eu ia falar. Eu vim para São Paulo em 95. Quando eu cheguei aqui, eu caí num bairro que chama Higienópolis, aqui em São Paulo, que é bem no centro, né? Um tradicional e já muito prédio. Para mim foi um choque, né? Crescer em Brasília, naquela cidade arborizada como é Brasília, e chegar aqui em São Paulo e cair no centro de São Paulo, num lugar que abria a janela de casa, via prédio, trânsito, buzina, e aquilo para mim foi muito impactante. Então, para mim, eu não vivia, aí não tive essa realidade, né? Então, eu falei, nossa, onde a gente está caminhando, para onde a gente vai, né? Então, em São Paulo, a gente sente na pele o avançar dessa sociedade de consumo, né? Do jeito que está. De uma maneira que foi quase que desorganizada, né? A gente foi crescendo numa metrópole como São Paulo. E isso me influenciou bastante, esse choque. E depois eu conheci o ENCA, também com a Paula, só que para mim foi em 98, e logo depois eu conheci a permacultura. Ela estava chegando no Brasil nessa época. E fiquei também muito encantado com todo o conceito da permacultura, tudo, né, tudo que estava, toda a mensagem que a permacultura traz. E na época eu estava fazendo artes plásticas na USP. E eu fiz artes plásticas porque eu não queria ser um parafuso do sistema, era bem alternativo na época, aquela questão, né, E eu comecei a fazer compostagem. Eu falei, nossa, eu estou numa casa alugada, o que eu posso fazer para começar, né? Dentro de um... Eu conheci o ENCA, conheci a permacultura e comecei a ter uma autocrítica, sabe? Uma necessidade mesmo de fazer alguma coisa mais do que eu fazia. Então, assim, eu via que eu estava muito aquém de onde eu gostaria de chegar. Então, eu comecei a ver o que eu ia fazer no meu dia a dia. Desculpa, enfim, desculpa interromper, mas normalmente a gente tem esse formato bem bate-papo mesmo. Uma coisa que a Paula falou, que você está falando também, assim, que eu vejo que é comum de várias pessoas, assim, a gente tem um chamado interno que tem uma hora que começa a desoar demais, né? A gente começa a incomodar e para mim teve muito a ver com a paternidade, assim, eu tenho conversado com alguns amigos, então para mim assim, a paternidade me deu poxa, eu não quero propagar o que eu estou fazendo, né? Eu quero poder dar para mas assim, dentro disso, parece que para muita gente a permacultura parece que dá esse enquadramento, né? Dá esse como é que fala? Dá esse pensamento sistêmico mesmo para a gente poder materializar essas mudanças, né? Foi assim para vocês também? Foi. O legal da permacultura é que ela traz soluções, né? Então, assim, a gente tem até então, eu tinha uma inquietação, incômodo com o sistema. Eu vou falar sistema, né, de maneira mais simples. Então, eu tinha incômodo, alguma coisa está errada, mas eu não conseguia agir naquilo. Então, eu não queria compactuar, eu não queria participar daquilo. Então, por isso que eu fiz artes plásticas, vamos botar assim, né? Algo que foi uma certa fuga até, de não querer estar naquela situação. E a permacultura, ela traz soluções, né? Então, nossa, eu posso fazer alguma coisa, dá para fazer muita coisa, né? Então, por onde eu posso começar? E esse foi o meu chamado, né? Então, aquela inquietude, e numa casa alugada na época, por onde eu podia começar seria plantando e compostando e separando os resíduos, né? E começando também atitudes mais sustentáveis, mais ecológicas no consumo. Eu acho que traz visão de mundo também, né? Uma nova forma de planejar, de visualizar como você pode se organizar e interagir com a natureza. Depois do ENCA, depois de um tempo, eu fiquei um tempo naquela imersão ali do IPEC, que é um Instituto de Permacultura do Cerrado, no Brasil, que quem não conhece vai visitar também. É um centro bem bacana que mostra bastante da permacultura rural. E aí fiz lá o PDC e depois eu vim para a Morada da Floresta, para a Casa da Floresta naquela época, no ano de 2006, que naquele momento tinha um formato de comunidade urbana, que era assim, né, pessoas que
queriam viver talvez de uma forma mais ecológica, mas assim, eu acho que é um estudo bem complexo, né? A questão das ecovilas. Eu acho que aqui, enquanto comunidade urbana, teve várias fases também. Mas quando eu cheguei aqui em 2006, já existia os acordos da casa, digamos assim. Então, já existia a compostagem, já tinha o cultivo de hortas, né, o plantio, e aí alguns sistemas, né, começaram, e aí eu entrei na onda nesse propósito aí em 2006. Nessa questão da transformação da habitação de vocês, né? Isso. Então, a casa ela foi adquirida em 2004. Então, ela, nesse momento era república de estudantes. Aí, quando a casa foi adquirida, virou comunidade. Então, começou a ter mais propósito para quem está morando aqui. E começamos a mexer na estrutura da casa também, abrir espaço para entrar a luz do sol dentro da cozinha, como cuidar de fazer água da chuva, captar água da chuva e reaproveitar a água da chuva, plantar mais, abrimos salão de aula, então começou a ter obras. Aí começamos a também mexer na estrutura da casa. Essas obras, tudo isso começou depois de 2006, principalmente muitas coisas, né? Existiam algumas coisas antes, o salão né? da aula Começou antes, né? E assim, acho que essa questão de comunidades, né, também é um ponto super interessante. Tem até o curso Gaia Education, que acontece também no Brasil, que fala bastante a respeito de visão de mundo, como que a gente pode colocar a espiritualidade socialmente engajada, né, sair das montanhas que estava ali meditando e se colocar a serviço realmente de uma transformação necessária para o planeta, como engajar dessa maneira. Mas no caso da comunidade urbana, eu vejo que existiam várias outras complexidades, até mesmo a respeito do máximo potencial que o projeto poderia ter, né, enquanto propagar soluções ecológicas, né, por exemplo, de acordo com o espaço que a gente tinha. Então, a gente teve uma mudança de nome no ano de 2007, quando aconteceu o Gaia, o primeiro Gaia. Foi o primeiro Gaia em São Paulo? Não, foi o segundo. A gente fez parte, participou, assistiu o segundo Gaia Education em São Paulo. Foi nesse momento que teve essa mudança de nome para Morada da Floresta. E no ano de 2009 foi quando a gente fundou como empresa. Então foi um movimento, uma transição desse modelo de comunidade urbana para o empreendedorismo social, para um negócio de impacto, para uma empresa que gera impacto positivo, né? E para isso foi necessário transformar também o ambiente. Aqueles ambientes que antes eram quartos nessa comunidade urbana, eles precisaram se transformar em escritórios, em ambiente de estoque, né? As próprias pessoas também, ao invés de moradores, né, que fazem parte, né, do projeto, começaram a ser colaboradores através de um modelo de contratação mesmo, porque a gente, mesmo como empresa social, está dentro de uma legislação de uma empresa normal, né, com funcionários e tudo mais, mas podendo clarear aquilo que era as habilidades maiores que a Morada da Floresta tinha, como o Cláudio mesmo falou. Desde 98 que você faz a compostagem? Desde 99 ele já fazia a compostagem. A gente teve nossa primeira filha em 2008 e nós optamos por usar as fraldas de pano. Então, assim, a gente já tinha hábitos ecológicos. E aí, na escolha das fraldas, a fralda de pano é a opção mais ecológica, porque uma fralda descartável gera um impacto gigantesco nos aterros sanitários. Então, a gente foi desenvolvendo produtos e foi uma forma de compartilhar. E tem um detalhe assim também que... Posso falar? Claro. E em 2007, né, eu voltei para São Paulo em 2006, aquilo que você falou. Né, eu cheguei a comprar um ônibus, organizei encontros, o chamado do Beija-Flor, fui para fazer viagens com ônibus, estava meio que morando no ônibus e aconteceu um incidente com o ônibus que eu voltei para São Paulo. Então eu cheguei aqui em 2006. E aí foi tudo junto, a gente começou a fazer o Gaia Education, a Paulo também veio. E em 2007, como a gente estava muito nesse movimento de ENCA, de fórum social, de ônibus, a gente estava bastante conhecido, porque a Casa da Floresta
nesse momento ela virou uma base de apoio para esse movimento alternativo em São Paulo, né? Então tinha muita gente que vinha, estava por passagem em São Paulo, acabava que pousava aqui na nossa casa. Mas aí em 2007 a gente começou a dar cursos de permacultura, convidando pessoas para ministrar cursos, e a gente otimizava as benfeitorias que a casa precisava. Então começou a ter cursos de ferro-cimento, cursos do desenvolvimento do sistema de coleta d'água da chuva, vários cursos. E aí a Paula ficou grávida e veio a Violeta, que é nossa primeira filha, em 2008, e entra um pouquinho nessa questão da paternidade e maternidade também, né? Eu acho que traz naturalmente um novo olhar de mundo, e também essa questão da comunidade e do negócio começa. Eu acho que o nascimento da Violeta ele foi esse momento mesmo de transição, divisor, né? Então começamos a amadurecer essa parte mais profissional, aí fundamos a empresa em 2009. Assim, como eu falei, eu acho que a maternidade e a paternidade, quando a gente já tem esse chamado na gente, a gente já tem essa consciência de que tem alguma coisa que não está bem, ela aflora, né? Mas eu quero conversar um pouquinho sobre essas questões do empreendedorismo de vocês, mas eu queria só voltar um pouquinho assim. Quando a gente tem uma casa, acho que vocês têm uma coisa que é muito genial na história de vocês, é o seguinte: muita gente encontra a permacultura ou encontra outras práticas regenerativas e tem aquela atitude um pouco autossabotadora de falar assim, mas eu moro na cidade, eu não tenho terreno para plantar, eu não tenho, né? E o que eu acho genial na história de vocês, como eu disse, é que vocês transformaram todas essas coisas em desafios, em soluções, né? E essa coisa da casa, de você ir mudando a casa, de você ir adaptando a casa, e nesse processo é um processo de aprendizado, de compartilhamento com outras pessoas, mas de muita mudança, né? Porque muita gente mora no ambiente urbano e não faz isso que vocês fizeram, e isso é perfeitamente possível de ser feito. Vocês encontram essa resistência assim no ambiente urbano? Eu acho que bastante. Desde observar a própria vizinhança mesmo, assim, porque a gente planta bastante, né? E às vezes o incômodo do vizinho é o pé de abóbora que pulou pro muro dele, né? Então, assim, ele fala, se você quer, né, quer morar no mato, vai pro mato. Então, a gente encontra vários tipos de perfis. Acho que a cidade de São Paulo é grande e tem, né, muitos perfis. E realmente, isso que você falou é um ponto, porque, assim, tendo contato com a permacultura, com todo esse universo, acho que a nossa vontade talvez fosse estar naquele momento, né? Até como o Cláudio mesmo viajou bastante, passou um tempo na Amazônia, passou tempos em vários outros lugares, até que teve esse incêndio aí com o ônibus que trouxe, ele aterrou aqui de volta em São Paulo. E eu acabei ficando também, né? Acho que ele, porque já tinha, né, dado entrada aí nessa compra da casa, mas porque eu enxergava também um potencial. Enxergava assim, que a cidade precisa disso. Quem mais precisa, né? Quem mais gera impacto e que precisa de mais, talvez, informação de resgate do cuidado com a natureza, é principalmente as pessoas que estão dentro desses grandes centros urbanos, que são bombardeados o tempo todo de muito consumo, né, dessa era do descartável. E, de alguma forma, esse trabalho que a Morada da Floresta tem trazer isso que é aplicado tanto ancestralmente, como a compostagem, que é uma prática, na verdade, da floresta. A floresta faz a compostagem, né? Cai a fruta, cai a folha, aquilo se transforma em natureza. E na parte também das fraldas, o que nossas avós faziam, né? Os absorventes femininos ecológicos. Então, nosso trabalho foi modernizar aquilo que é antigo, aquilo que era ancestral. Foi trazer tecnologia de material, de tecidos, para que o produto se tornasse prático, para que uma pessoa que vive uma vida corrida dentro da grande cidade pudesse adotar essas novas práticas. E então, assim, realmente a gente teve essa percepção da necessidade de que, assim, aqui o nosso trabalho ele é necessário. Então, por um lado, parecia até muitas vezes um sacrifício, digamos assim, mas os caminhos desde sempre tiveram muita abertura. Então, desde o começo da Morada, assim, a gente marcou o curso de permacultura, o primeiro PDC que aconteceu, né, que a gente chamou o pessoal do IPEMA,
a estrutura da casa era muito básica, o curso aconteceu, as pessoas em cima do telhado, quase que, tipo assim, com baixíssima estrutura. O trabalho, ele foi acontecendo, tinha caminhos abertos e várias mídias de televisão, né, vieram desde o começo do projeto também para conhecer o que tinha de solução. Eram sinais de que o caminho estava aberto, porque quando a gente adotava isso somente na nossa vida pessoal, já era um impacto. E às vezes eu me perguntava, nossa, esse potinho que eu estou separando aqui para reciclagem, essa casca de banana que está indo para compostagem, parecia tão pouco, né? E logo aquilo começou a se multiplicar, porque se transformou em inspiração para outras casas. E o que foi muito interessante ao longo desse processo todo é que, por um momento, a gente foi bastante, assim, visto como bicho grilo, como muito radical, né? Aquela questão de uma coisa que daqui a pouco se torna tendência. Então, por um momento, né, assim, por exemplo, na minha própria família, nossa, parecia louca. Como assim eu saí de uma multinacional, né, que ganhava bem, para de repente viver uma vida super simples, ganhando pouco e fazendo coisas desse tipo? Então, assim, eu percebo que, de alguma forma, eu comecei até mesmo a ganhar credibilidade com a minha família quando isso começou a vir para a mídia, quando começou a aparecer na televisão. Então, começou a ganhar um pouco mais de compreender, né, tudo isso que a gente estava fazendo e estava propondo, porque precisou de uma dose, assim, de coragem, digamos assim, de fazer algo novo, de fazer algo que talvez não tivesse aprovação naquele momento, que não, talvez não fosse dar sustentabilidade também financeira de cara, né? Então foram várias experiências. Até hoje a gente vai trilhando aí também essa descoberta de equilibrar, né, a sustentabilidade. Tem um movimento muito legal, que vocês provavelmente já estão até engajados com eles aí, que é o movimento de transição, né? Das cidades. E uma coisa que eu compartilho muito com os meus amigos e familiares, principalmente os que moram em centros urbanos como vocês, é a questão de que todo centro urbano hoje em dia ele vive com um orçamento de combustíveis fósseis que não é sustentável. E a gente sabe que isso vai entrar numa crise. A crise energética é iminente, né? E as pessoas que vão conseguir ficar em centros urbanos são as pessoas que são as pessoas que, como vocês, estão fazendo essas adaptações. Porque é possível. Mas para que seja possível, a gente precisa ser responsável pelas nossas próprias necessidades. É isso que as pessoas não entendem. Eles querem ligar a água da torneira e ter água, quer acender o interruptor e ter luz. E quer mandar o lixo embora e alguém toma conta do lixo dela. Né? E em grandes centros urbanos, daqui a relativamente muito pouco tempo, isso não vai ser possível mais. E aí traz para essa questão que vocês estão vivendo, né? Que é de transformar uma coisa que pode ser uma dificuldade, que é de estar num centro urbano, numa possibilidade de movimento em conjunto. Porque o que eu faço, assim, né? Não interessa o que a pessoa faz. Tem gente que começa com a compostagem, tem gente que começa com o plantio de uma horta, mas não interessa, a gente não pode julgar quem faz mais e quem faz menos, a gente tem que se juntar. Tem gente que é mais inquieto, vai começar primeiro, e tem gente que precisa de companhia e a gente precisa trazer junto, né? E o que eu achei genial do trabalho de vocês é exatamente isso, que vocês estão trazendo muita gente junto, né? E dentro dessa questão do empreendimento de vocês, você estava falando da fralda aí agora. Quando eu falo para as pessoas que tem gente hoje que opta por uma fralda ecológica, as pessoas têm uma reação de espanto. Meu Deus do céu, que coisa mais retrógrada. Com a facilidade que a fralda descartável traz, para que eu vou ficar lavando fralda? Eu falo, gente, vocês têm noção do impacto ambiental que a fralda traz? Né? Enfim, eu queria que você conversasse um pouco, assim, compartilhasse com a gente toda essa pesquisa que vocês têm, assim, porque acho muito importante também, né? Essa coerência. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe uma coerência de produzir mais das nossas necessidades e de agir de forma que o nosso impacto não seja tão ruim, né? E vocês estão num grande centro urbano já liderando esse caminho, assim, né? E uma das formas que vocês fizeram foi com a criação, o empreendedorismo, a criação de produtos ecológicos, etc. Como é que foi essa questão para vocês, assim, a partir do nascimento da filha de vocês? Inicialmente, a nossa escolha foi pelas fraldas de pano tradicionais e nós começamos uma pesquisa no Brasil quando a gente começou a ter contato com fraldas importadas, porque no Canadá, na Califórnia, China produz muito dessas fraldas de pano modernas. E num país que é mais desenvolvido,
essa cultura do conceito de sustentabilidade, ela pode ser muito propagada já, como a gente pode imaginar aí na Califórnia, por exemplo, onde as pessoas já vivem de uma forma mais sustentável. Lá na Califórnia, tudo bem. Então, assim, o que você falou da questão da pesquisa, eu tive contato, por exemplo, com assim, essa questão de estudo de mercado. O que a gente compreende é que a gente está num país em desenvolvimento e a realidade é que poucas pessoas, assim, no início da fralda descartável no Brasil, que chegou mais ou menos nessa década de 80, assim, mais fortemente, começou mais forte, só quem tinha dinheiro podia adquirir fralda descartável. Era um produto caro e ele significava status também. Então, ter acesso à fralda descartável para toda a população foi algo que demorou um tempo. Então, tem pessoas que estão começando a ter acesso à fralda descartável há pouco tempo. E é estranho falar para essa pessoa, agora não, agora vamos voltar para a fralda de pano. A gente entende que é um produto que ele vai atender um determinado nicho. É um público que já está buscando por práticas sustentáveis, que através da informação começa a reconhecer que aqueles 20 minutos que a gente gasta para poder pôr na máquina, recolher, estender, a gente vai poupar do meio ambiente aí 450 anos de decomposição e também que compreende que a gente se fala, puxa, justamente agora, nessa época tão moderna, vai falar a respeito de fralda de pano, é retrógrado, né? Isso que você colocou. E eu penso que é isso, é justamente agora mesmo, porque até o momento, absorventes descartáveis, né, que já está aí há muito tempo, a primeira fralda descartável que foi jogada no meio ambiente até hoje não se decompôs, e não se pensou nisso até o momento. Então, o descarte da fralda descartável é só a ponta final do problema, porque na produção da fralda descartável, a matéria-prima principal é o petróleo, né, que é um recurso não renovável, que vai no plástico, que vai nos polímeros, que fazem ali aquele gel absorvente. E a polpa de celulose vai contar com a derrubada de árvores. E aí calcula-se que, em média, no mundo, por ano, se derruba 1 bilhão de árvores para produzir essa celulose que vai nas fraldas descartáveis. Então, uma dúvida muito recorrente das pessoas é: mas e o custo de água que vai ter para lavar a fralda de pano? Então, tem estudos da pegada ecológica que mostram que já na produção da fralda descartável, o consumo de água ele já é maior na própria indústria. E então, assim, na hora da lavagem, depois... Desculpa, Paula, porque é importante colocar isso. É 1 bilhão de árvores derrubadas por ano para a indústria da fralda descartável no mundo. 1 bilhão? É bilhão. Isso. Meu Deus. Tem vários estudos que vão mostrando essa tendência. Então, assim, não é algo retrógrado. Na verdade, quando esse tipo de produto começou a ser colocado no mercado, não se pensava muito no meio ambiente, foi construída essa era do descartável, né? Mas a gente está num momento já de reflexão, de ter que calcular mesmo a pegada de carbono, ter que calcular os impactos ambientais, né? Até por conta das mudanças climáticas. Então, no Brasil, né, um país em desenvolvimento, agora assim, muitas pessoas começam a ter acesso à fralda descartável. A gente sabe que é um nicho, né, que é o nosso público que consome, são pessoas que já estão envolvidas um pouco com a sustentabilidade, que querem fazer um pouco a mais, são pessoas que já estão sensibilizadas. Mas aos poucos eu acredito que a tendência é ser crescente, porque é realmente uma causa urgente e validada, inclusive, aí pelos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, no qual a Morada da Floresta ela tem a gente tem uma parte maior no ODS 12, que é de consumo e produção responsável, né? Incentivar o consumo consciente. Paulo, eu queria comentar uma coisa assim, que eu dei uma estudada assim nos produtos e nas coisas de vocês, fiquei muito feliz de ver o exemplo que vocês estão dando. Além disso tudo, vocês tiveram o cuidado de criar um produto que ele não tem obsolescência planejada. Você criou uma fralda que ela se ajusta ao decorrer dos anos para minimizar ter que trocar, né? Que é o contrário do que o mercado convencional faz, que é criar um produto que ele rapidamente se torna obsoleto para a gente ter que trocar. Vocês tiveram o cuidado de pegar uma fralda que ela vai dos poucos meses de vida até os primeiros anos, não foi isso? Exatamente. É isso que faz com que também a pessoa precise comprar menos, se torna muito mais econômico, porque 20 fraldas
vão substituir 6.000 fraldas descartáveis. Então, por mais que a fralda de pano em unidade, ela vai custar mais caro, porque é uma peça super bem elaborada, uma peça trabalhosa, né? Ela é uma peça artesanal, praticamente, mas quando a gente compara essa enorme proporção, essa diferença, ela se torna muito mais econômica também. O que é mais um motivo, é mais um apelo, né? E não só a questão econômica, a questão ecológica, mas a questão da saúde do bebê, porque ficar em contato com esses polímeros, com todo esse plástico, né, ali tampado durante 2 anos consecutivos, junto com fragrâncias sintéticas, processos de branqueamento. Então, tem vários produtos químicos, né, na fralda descartável. Eu acho impressionante a cadeia o pensamento sistêmico, né? Quando a gente começa a pensar o produto do começo, o uso, a implicação que tem o nosso contato de uso com a questão dos agentes químicos até o descarte, esse pensamento sistêmico de não linear, né? De fechar o ciclo, o quanto ele traz conhecimento para a gente, do quanto a gente está sendo envenenado. A gente paga para ser envenenado constantemente, é isso que me irrita. Você paga e está sendo envenenado. É muito louco. E você expandiu isso, Paula, e foi para a questão dos absorventes também, foi isso? Os absorventes, eles vieram primeiro, porque eu já não usava absorvente descartável, já tinha um tempo que eu usava os absorventes de pano. E eu já produzia, desde que a Morada foi fundada, eu já produzia também os absorventes de pano. E o que aconteceu foi que toda essa pesquisa para poder desenvolver as fraldas, porque nosso trabalho priorizou as matérias-primas brasileiras, por exemplo, toda essa pesquisa de material absorvente, de material que pudesse fazer uma impermeabilização respirável, ela foi transferida também para os absorventes. Então, desde 2011, a gente lançou no Brasil um modelo excelente. E a gente calcula que com esse trabalho, mais de 5 milhões de fraldas descartáveis já deixaram de ir para os aterros sanitários e mais de 370 mil absorventes descartáveis já deixaram de ir para os aterros sanitários. E foi isso também que trouxe aí para esse ano de 2017 a parceria que a gente fez com a Bela Gil, lançando uma coleção Bela Gil. Então, ela é uma pessoa também que está bastante nesse movimento do natural, né, da agricultura orgânica e tem um público semelhante, mas tem aí um grande potencial de divulgação, o que vai mais ainda aumentar a escala desse impacto. Uma coisa que eu acho, desculpa, Cláudio, uma coisa que eu acho interessante, assim, as pessoas que estão nessa área têm uma facilidade muito maior de enxergar que a gente coopera, a gente não compete, né? Não importa se o público é o mesmo, importa é passar a mensagem adiante e criar inércia nessa questão da mudança, né? Eu acho o trabalho dela muito legal, assim, eu demorei muito para ver o trabalho dela, mas me tocou muito essa questão dela trabalhar muito a dieta já direto com o produtor, né? Que é uma outra coisa que as pessoas que estão na cidade podem fazer, que é assim, eu não posso plantar muito do que eu preciso comer, mas você pode comprar direto em vez de comprar do supermercado, já é uma mudança enorme, né? E ela tem essa pegada também, é genial. Desculpa, Cláudio, você estava para falar alguma coisa, eu te cortei, desculpa. Não, eu ia falar dos produtos, que os nossos produtos não têm a obsolescência programada, né, como você disse. Isso nos traz um desafio diário, que é o ampliar a mensagem, né? Porque o nosso cliente compra uma fralda, compra uma composteira, compra um absorvente, o menino não vai comprar de novo porque aquele produto já sacia a necessidade, né? Já atende a necessidade dele. Então, dentro desse desafio também, que é um desafio nosso de sustentabilidade financeira, mas ao mesmo tempo também ele está trazendo para a gente essa necessidade de cada vez mais de ampliar o público também, né? E esse ampliar o público é um trabalho que a gente faz elaborando conteúdo, levando essa informação para novas pessoas cada vez mais. Então, só complementando assim, essa parceria com a Bela Gil, e até a própria desenvolvimento da composteira UMI também, que é uma composteira que ela aproxima mais as pessoas, de levar essas práticas, né, sair do nicho das pessoas mais engajadas ambientalmente falando, mais sensibilizadas, mas para levar para a pessoa que tem um hábito mais comum, né? Diminuir a distância. Essa situação da floresta está na cidade, que você também mencionou, que é isso que é interessante, que a gente tenta diminuir a distância
das pessoas normais, ditas normais, né, as pessoas que estão aí do dia a dia, das práticas ecológicas, das práticas sustentáveis, né? Por que não, né? Por que não eu posso fazer em casa? Não, e assim, o que eu acho muito legal do trabalho que vocês estão fazendo é porque é o pensar várias coisas. Vocês estão produzindo alimento, vocês fizeram as alterações de reforma da casa para que a casa fosse mais energeticamente eficiente, vocês convidaram as pessoas para participar e aprender com as mudanças, vocês desenvolveram produtos para que vocês pudessem ser economicamente viáveis, mas desenvolveram produtos dentro de uma ética de ecológica e de produção. Então, assim, tem uma série de questões. Eu adotei aqui, Cláudio, em casa, eu tenho 2 composteiras. Porque a minha situação é assim, eu tenho uma área de mais de 5.000 metros quadrados que eu estou montando uma SAF, mas eu não moro na área. Então, eu moro numa casa relativamente pequena, tenho uma horta bem pequenininha e tenho 2 composteiras que são muito parecidas com a sua. Mas aí vai entrar agora numa coisa que eu gosto de conversar, que é essa questão de ligar o ciclo do lixo, né? Fala pra gente dar porque eu tenho composteira aqui, mas eu vi a sua e a minha. Eu falei assim, impressionante o nível de desenho que vocês fizeram assim do produto, né? Explica pra gente, por favor, esse lance também da compostagem e da compostagem caseira também. Então, né, como eu comecei a fazer compostagem quando eu conheci a permacultura e o que estava mais a meu alcance era fazer a compostagem. E eu fiz a compostagem termofílica, que a gente chama, que é a compostagem do solo, né, durante praticamente 8 anos. Uma técnica que só dá para fazer quem mora em casa, quem tem terreno, quem tem espaço de terra no quintal. Então, em 2007, eu conheci as minhocas californianas vermelhas, que é muito conhecida fora. Então, aqui também ela já está no Brasil desde a década de 40, produzindo humos de minhoca na miocultura, né, quando essas minhocas são alimentadas com esterco de vaca. Mas eu ainda não tinha o acesso, não tinha ainda tido a experiência de fazer a compostagem com as minhocas. Então, eu comecei a fazer em 2007. Fiquei realmente muito impressionado como que elas aceleravam o processo da compostagem e como que elas também enriqueciam o adubo, como era mais fácil de fazer o manejo, assim, várias vantagens, assim, né? Várias upgrades mesmo na compostagem, né? Com as minhocas. Então, eu comecei a fazer a compostagem com minhocas e experimentar. Então, começamos a fazer em caixa de madeira mesmo, caixa de feira, depois caixa de plástico. E nessa época, foi justamente em 2007 quando a gente começou a dar cursos na Morada. Até então a gente não vendia, né? Não tinha produtos vendendo produtos. O que a gente vendia era pão integral, barrinha de cereais, algo mais até alimentício. E as pessoas vinham fazer o curso, viam o nosso sistema e perguntavam se a gente vendia, se tinha para vender. Então eu demorei, isso foi em 2007, então só em 2009 que a gente começou a vender. Já teve 2 anos, não, faz aí, pega a caixa, fura, né? Não é tão complicado de fazer. Veio nessa ideia, mas veio a necessidade mesmo. As pessoas falavam, não, eu quero comprar pronto, eu não quero ficar comprando, tendo que comprar broca, tendo que pegar furadeira, comprar caixa, arrumar minhoca. Não, me vende pronto, é mais fácil para mim. Então, foi por aí, foi até um estímulo externo mesmo que me impulsionou um pouco a, não, vamos, né, realmente fazer esse produto. E abrir empresa também, que também começou a gente chegou no pico do teto, eu vejo assim, no teto do informalismo, né? A gente estava ali fazendo cursos, tal, mas quando a gente quer trabalhar com escolas, trabalhar com empresas, tal, e a necessidade de emitir nota fiscal, precisa de contratar mais pessoas para ajudar, né? Então aí a gente abriu a empresa. E foi interessante que muda o desafio, né? Na medida que a gente começa a vender um minhocário, a gente precisa aumentar a nossa produção de minhocas. E para aumentar a produção de minhocas, a nossa produção de resíduo orgânico é insuficiente para atender essa produção de minhocas para entregar junto com os minhocários. Então eu comecei a pegar resíduo na feira do bairro. Então eu ia até a feira e pegava a xepa da feira para aumentar a produção de minhocas. Isso foi em 2010, né? 2010, e foi em 2010 que baixou a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, que foi assinada. Foi uma lei que está mudando as diretrizes no Brasil, né, de como a gente trata os resíduos, e ela deu um prazo de 4 anos para a sociedade se organizar para ela entrar em vigor. E já em 2010, na cidade de São Paulo, foi também sancionada uma regulamentação em que os grandes geradores de resíduos
resíduos orgânicos precisavam se cadastrar. Os grandes geradores de resíduos, como todos, precisavam se cadastrar na prefeitura. E precisavam se cadastrar porque eles precisam contratar uma empresa que faz a coleta. Aí a história vai bem longa, mas eu comecei a perguntar para a dona do sacolão, que é um grande gerador particular que paga para coletar. Né? Por que você não... Então, paga para mim mais barato, eu faço a compostagem em casa, na morada, e te entrego em adubo, e eu não preciso ir até a feira para pegar. Aí, a partir daí, eu identifiquei um grande problema sistêmico na cidade de São Paulo, em que, para eu poder coletar o resíduo orgânico, eu precisaria estar cadastrado no órgão fiscal da cidade, da prefeitura. Para se cadastrar na prefeitura, precisa ter um caminhão compactador, que é um caminhão feito para transportar rejeito, né? Uhum. E faz a coleta de lixo na cidade. Aí, para fazer a compostagem, precisaria ter licenciamento ambiental na CETESB, que é o órgão estadual. E começa a ter esses problemas todos. Eu comecei a navegar dentro desse ambiente, político, inclusive, para mudar essa realidade. Então, fui bater no secretário do Meio Ambiente, fui bater em todos esses órgãos para tentar entender, ver como que podia mudar essas regras. Gente, conta a burocracia. Isso caiu assim, em 2012. Numa dessas articulações, todo um vereador viu uma troca de e-mails com o secretário, me convidou para falar na Câmara Municipal de São Paulo. Aí a gente falou para os vereadores, gostaram muito, sugeriram da gente fazer um seminário. Fizemos um seminário super organizado, muito incrível mesmo, em 2012, em agosto. Desse seminário, a gente saiu com uma proposta de compostagem para a cidade de São Paulo. Aí depois mudou gestão. Aí entra o novo prefeito, aqui em São Paulo tem uma legislação que o prefeito tem 90 dias para apresentar um programa de metas. Então começamos a fazer uma mobilização em audiências públicas para colocar metas de compostagem, aproveitando isso que a gente já tinha feito no seminário. E aí começou todo um caminhar também. Então aí a prefeitura escolheu uma meta, que na gestão anterior era a meta 92, que era fazer a compostagem de todas as feiras, que era uma dessas nossas sugestões, e eles me chamaram para desenvolver um projeto de entregar 2.000 composteiras domésticas e fazer um estudo com essas famílias. Então, isso foi em 2013, então a gente desenhamos o projeto, apresentamos, demorou um ano para ser aprovado, em 2014 esse projeto foi aprovado e a gente lançou esse projeto na rua. O nome desse projeto foi Composta São Paulo. Então, qual foi interessante? Eu estava desde 2010 batendo na tecla dele, desde 2011, falando, olha, a compostagem doméstica ela é muito mais ecológica, muito mais econômica, ela é muito mais inteligente, ela gera educação ambiental, gera engajamento, responsabilidade compartilhada, todos os benefícios da pessoa fazer compostagem em casa. E ela resolve também um problema na origem dele, né? Você não fica combatendo consequências, você vai aonde o lixo é gerado e resolve ele lá. Resolve lá. Então, toda essa cadeia linear, né, que vai para o caminhão do lixo, que anda 30, 40 quilômetros para chegar até o aterro sanitário, para despejar no aterro sanitário, para esse resíduo ser soterrado e gerar gás metano, e gerar churume tóxico, enfim, e desperdiçar nutrientes, né, onde é o ponto principal também que eu vejo. Hoje, quase que 99% dos resíduos, mais de 99% dos resíduos orgânicos do Brasil estão nessa lógica, né, de desperdício. E o Brasil gera mais de 50% dos resíduos do Brasil são orgânicos. Então, assim, a gente tem uma chave na mão de transformação muito grande na hora que a gente olha o resíduo orgânico como uma solução, porque, na verdade, ele é uma solução. Tem uma coisa interessante. Desculpa, Cláudio. Tem uma coisa interessante, assim, não é a nossa realidade urbana, porque ela é muito adensada, né? Mas tem uma pesquisa que foi feita na Bélgica, numa cidade do interior da Bélgica, onde o que eles fizeram foi o seguinte: o pessoal que morava em casas soltas, o pessoal tinha que se inscrever num programa, né? E aí cada pessoa que se inscrevia no programa recebia de 2 a 3 galinhas para colocar no quintal. E eles baixaram por mês, a questão da ordem assim, de acho que 50 toneladas, uma coisa assim, é uma cidade pequena na Bélgica, mas eles conseguiram baixar por mês uma coisa em torno de, eu não vou lembrar especificamente agora, mas foi uma coisa em torno de 50 toneladas de lixo orgânico só com essa questão e não foi todo mundo que aderiu, de dar para as pessoas a galinha, porque as pessoas passam a dar o lixo orgânico para a galinha, passam a comer o ovo, que é um ovo saudável, e aí fechou ali um ciclo ali, e com isso economizaram assim, toneladas de lixo orgânico por mês, né? Que é um pouco do que você está fazendo, mas em vez de usar a galinha, você está usando a minhoca. É a mesma coisa mesmo. Eu acho assim, é muito importante que as pessoas entendam
a responsabilidade que a gente tem do nosso viver, sabe? Desde o que a gente precisa, água, luz, né, energia, alimento, mas a outra parte, que é essa parte que vocês acabam trabalhando com ela, que é essa parte da geração de resíduos que a gente tem, a gente precisa se responsabilizar por ela também, né? Com certeza. Mas, Cláudio, eu vi a última versão da sua composteira. Isso, eu vou chegar lá. Desculpa, vai falar aí. Desculpa, vai você. Toca a ficha. Tá bom. Então, aí depois a gente realizou esse projeto, que foi um projeto muito impactante no Brasil, Composta São Paulo, que foi um projeto apoiado pela prefeitura de distribuição de composteiras e fazer pesquisa com essas famílias, né? Então, de repente, né, o Brasil inteiro olhou para isso, né? E cidades vendo que também poderia ser uma solução para a cidade. E a ideia do projeto era de ser renovado, né? Então, assim, havia uma expectativa, não só apenas nossa, mas até dentro da própria prefeitura mesmo, dele ser renovado. E vieram com uma demanda de aumentar para 10 mil composteiras a entrega para a renovação do projeto. E a produção, que a gente fazia uma composteira anteriormente, artesanal, né? Comprava caixas de plástico, pegava furadeira, fazia furos no fundo, furos na lateral, furos para botar torneirinha. E são caixas que elas não entram uma caixa dentro da outra, então ocupa um volume enorme de estoque, que também o nosso espaço ele é limitado. A gente conseguia produzir 300 composteiras por vez na época do projeto. Então, produzia 300, levava para outro lugar para abrir espaço para conseguir produzir mais. Aí, para produzir 10 mil, ia ser uma loucura produzir daquela maneira. E eu já, tanto por praticar compostagem há anos e também por já estar vendendo e atendendo os clientes, dúvidas, né, sugestões de melhorias e tal, eu já tinha uma intenção, uma vontade muito grande de desenvolver uma composteira nova, melhorada, né, resolvendo todos os limites mesmo do modelo anterior. Então, como o projeto ia ser renovado, não é agora, então eu já vou, né, desenvolver uma composteira perfeita, ideal, assim, né, perfeita, entre aspas, né, mas assim, o melhor possível, para melhorar o uso, né, para a pessoa que usa, então deixar uma composteira pronta, então no caso de ter o pezinho da torneira já está no alto, não tem que arrumar um suporte para levantar a torneira, onde recebe o líquido já tem uma inclinação que direciona para a torneirinha, tudo, né, tem uma ilha que salva as minhocas, se as minhocas caírem não morrem mais afogadas porque elas voltam. As caixas entram uma dentro da outra que ajuda no estoque, no volume, diminui o custo de frete. Então, comecei a pensar em todas as melhorias possíveis, tanto para o usuário, quanto para a logística, quanto para diminuir o custo de produção e de envio, e para o bem-estar das minhocas. Então, foi uma coisa muito, muito bem pensada, né? E só que o projeto não foi renovado. Então, ficamos um ano buscando formas de viabilizar a produção da nova composteira. E vocês fecharam outro ciclo, né? Porque a matéria-prima que você usa para fazer as caixas de minhocário também é uma matéria reciclada, né? Também é daquela caixa longa-vida, que é difícil de tratamento ainda, né? Tanto é que eu estava até recentemente dando uma aula de consumo consciente. Sabe aquele videozinho História das Coisas? Muito bom. Né? Ele é de 2006, nos Estados Unidos. Aí lá fala da caixinha de leite, caixinha de suco, fala que não era reciclável. Né? Então ela fala assim, esse material não é reciclado. E é interessante a gente ver, depois de um tempo, a gente no Brasil já está realizando um trabalho bem inovador de estar conseguindo fazer uma injeção com os detalhes da UMI, né? A UMI é um produto, ele é rico em detalhes, é uma injeção, não é uma injeção muito simples, como fazer uma régua. É fácil fazer uma régua, né? Mas fazer uma composteira, então teve todo um trabalho mesmo de desenvolvimento técnico, de pesquisa de materiais para a gente conseguir trabalhar com esse material. Então, para fazer uma composteira, a gente recicla aproximadamente 1.200 caixinhas. Isso é muito legal. Então, além do impacto, uma composteira, ela composta 2 quilos por dia de resíduo orgânico. E ela é feita com 1.200 caixinhas. Muito legal. Então, compartilhando os impactos também, né? Hoje são mais ou menos um pouco mais de 12 mil famílias fazendo compostagem com os nossos minhocários. Desculpa, Cláudio, que eu te interrompi, só para a gente continuar naquele trem de pensamento, o projeto não foi renovado então com a cidade de São Paulo, mas aí vocês ficaram com todo aquele preparo de estrutura para produzir isso, né? Isso, está com um projeto 3D, né?
Então, eu fiquei 6 meses trabalhando nesse projeto para deixar ele pronto para poder mandar para a indústria para ela desenvolver o molde para injetar. Então, aí depois ficamos 1 ano buscando formas de viabilizar, porque não é barato fazer um molde de aço, né? Pois é, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, com a não renovação da cidade, da prefeitura, vocês então passaram a ter que empreender e escoar essa produção para... Foi isso que aconteceu? Foi. Assim, a gente sempre trabalhou assim, né? Sempre vendendo pelo e-commerce os minhocários. Só que um projeto desse, numa tacada só, iria ajudar a pagar o custo do molde. Né? Então, agora a gente está num desafio financeiro de vender, para pagar, essas coisas todas. Né? Eu acho, assim, Cláudio, eu acredito, né, que infelizmente algumas pessoas elas só passam a adotar soluções ecológicas quando elas passam a ser financeiramente viáveis. Não deveria ser assim. O que eu estou querendo dizer é que nesse caminho que vocês estão, provavelmente vocês vão voltar a lidar com a prefeitura e provavelmente a abordagem de vocês vai ser adotada como política convencional no futuro muito próximo, porque é aquilo que você falou, economiza a viagem do caminhão, minimiza a produção de impacto ambiental, minimiza a questão de espaço necessário para o depósito do lixo, né? Enfim, acho que vocês, assim, muito bacana. Eu queria cobrir uma outra coisa, que foi essa preparação que vocês tiveram, assim, também com relação às estruturas legais que vocês têm, né? Vocês dão o curso, mas vocês montaram uma empresa. Vocês têm também uma associação, funcionam em conjunto? Como que vocês se prepararam para poder abordar esse empreendedorismo tão forte, assim, com tanta eficiência? Quando a gente abriu a empresa, naquele momento a gente não sabia se a gente iria caminhar para uma ONG ou para a empresa. A gente, né, tem essa dúvida. No Brasil não tem ainda, como na Inglaterra tem, o sistema 2,5, né, que é aquele sistema do segundo setor e terceiro setor, aquele meio do caminho, que é o nosso, que são os negócios sociais, né, são empresas do segundo setor que geram impacto ambiental ou social, né, com seus serviços ou produtos. E isso deveria ter um benefício, né, legal mesmo, de pagar menos imposto, algum tipo de incentivo do governo para isso. No Brasil a gente não tem, então a gente se enquadra no segundo setor, mas a gente abriu um instituto também na época, porque a gente não sabia para onde ir, mas hoje a gente olha para trás, né, depois de 9 anos, 8 anos, quase 9, de que a empresa que sustenta o instituto. A gente ainda não teve tempo para poder dedicar energia para o instituto para realizar os projetos via instituto. O instituto foi enquadrado como OCIP? Como OCIP. Ele foi fundado junto com a empresa, depois a gente adquiriu o OCIP para pensar em políticas em parceria público-privada e tal, mas a gente ainda não conseguiu atuar mesmo com o instituto. E hoje o que mantém a parte, vamos dizer assim, sem fins lucrativos da atuação de vocês é a viabilidade econômica da parte que tem fins lucrativos, é isso? É a empresa que sustenta o instituto. Assim, sustenta a parte, os custos, né? O instituto não se mantém, ele não tem uma vida própria que gera recursos e se mantém. Uma coisa que eu acho importante... burocrático, contábil e tal. Uma coisa que eu acho importante é a quebra de paradigma de que a viabilidade econômica ela necessariamente passa pela degradação ambiental. Né? O caso de vocês é um caso muito bacana nesse sentido de mostrar que a viabilidade econômica ela pode, na verdade, passar pela viabilidade ecológica e social. Né? Muito legal. Gente, olha, eu queria deixar para vocês em aberto o meu trabalho para divulgar o que vocês precisarem, porque é um trabalho que vocês têm que é de um impacto super positivo e a parte da missão aqui do podcast é essa. Dizer para vocês assim, que eu estou assim, muito satisfeito de poder conversar com vocês e compartilhar essas coisas, assim, porque eu vejo que muita gente esbarra nessa questão paradigmática de achar que você ser economicamente viável, você está indo contra a natureza, né? E a gente precisa romper esses paradigmas e vocês dão para as pessoas uma coisa que é muito importante, que é a companhia. Vocês foram muito transparentes no processo de vocês, convidaram outras pessoas, continuam com os cursos, e eu acho isso fundamental, porque tem gente que não consegue fazer essa mudança sem a companhia. Muito obrigado, viu?
Muito obrigada por tudo que também. vocês fazem aí. Impressionante. Pelo programa, também estou acompanhando, gostando bastante. E vamos divulgar. Vamos sim. Eu também queria agradecer também, assim, eu gostei muito de conversar contigo, você também, pelo pouco que deu para conhecer, assim, dá para ver que é uma pessoa incrível também, e que com uma vontade de conhecer mais, de estar mais próximo. Quando eu estiver aí para o Brasil, a gente vai fazer uma entrevista ao vivo. Aí a gente faz o tour aí da casa com a galera. Isso, e a gente tenta ir para a Austrália também. Aqui está aberto para vocês. A hora que vocês quiserem aqui, a gente recebe aqui. Tá? Eu tô com um trabalho muito legal. A gente está montando uma sala de aula numa SAF. Então, a gente fez um desenho de uma SAF que ela já é toda voltada para receber as pessoas, para elas entenderem a produção sustentável dentro desse modelo, né? E, enfim, a casa está aberta para vocês. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigada também, Eurico. Então tá, querido. Obrigado também. E esse foi o podcast com Cláudio Spínola e a Paula Silva. Um casal super engajado com as questões socioambientais nos centros urbanos. Todas as notas para os produtos do Morada da Floresta, tanto os absorventes, as fraldas, as composteiras, estão nas notas do programa. Lá também você encontra os links para acessar os cursos sobre agricultura urbana e as outras soluções de convívio ecológico, socioambiental trazidos pelo Morada da Floresta para os ambientes urbanos. Na semana que vem a gente conversa com a Thalita Moser, uma pessoa muito bacana, muito especial, que está desenvolvendo um novo processo de ensino-aprendizagem, a pedagogia viva. A gente conversa então na semana que vem com ela, trazendo para vocês essa história muito inspiradora de mudança a partir das pessoinhas que a gente coloca no mundo. Eu sou Eurico Viana, vou ficando por aqui. Esse foi o podcast Impacto Positivo. E mais uma vez, deixe a sua revisão, compartilhe nas suas redes sociais, porque mudança boa a gente faz em boa companhia. Um abraço.